Olá, minha gente, ao vivo, Paty Santos aqui, nossa live da semana, deixe sua luz brilhar. Oficialmente, né, pós-carnaval, para muitas pessoas, o ano tá começando agora. Para mim não, como eu disse lá no videozinho, lá no grupo Cura Energia, para mim começou no dia 1º de janeiro. Mas eu entendo, né, que muitas pessoas estão agora, e com o pé quase em março. Então aqui, ó, a nossa vela simbólica que deixa sua luz brilhar. Vou pedir para quem vai chegando aqui, vai assistir no gravado, vai compartilhar com alguém. Vamos lá trazer para as pessoas essa mensagem de positividade. E não é viver lá no mundo de Poliana, que eu tô contente com tudo. Mas é algo mais profundo que eu quero chamar vocês, né, para atenção, para essa vivência mesmo, que é o quanto é a transformação de gente estar ali olhando o copo mais cheio, o quanto que é a transformação de quando eu escolho que, apesar, né, das dificuldades do meu dia a dia, que pode ser melhor. Então, é um tema que, como que tá chegando aqui? A gente abre, né, aqui o devocional, e dos anjos, a meditação com os anjos, e aí eu trago, qual que vai ser o anjo da nossa live? E em cima disso, a gente traz aqui o conteúdo, a gente partilha, e também com muito da base da sabedoria de Louise Hay. Esse horário das 17 horas normalmente é de segunda, e eu trouxe aqui para vocês no último minuto do segundo tempo, que a live seria cancelada, né? Então peço desculpas pela segunda-feira, mas também faz muito parte do que eu trago para vocês aqui. Eu trago para vocês que as emoções nós sentimos, nós olhamos para elas, nós nomeamos e a gente vai se respeitando, né? Então, um passinho antes da positividade é eu também reconhecer as minhas emoções. Então, se acontece algo inesperado, algo que nos tira ali do nosso centro, antes de estar positivo, o que vem? Vem emoções, vem raiva, né? Então vamos lá, uma situação que tipo, do nada, eu estou no trânsito, andando na minha mão e vem alguém e bate lá e ainda sai me xingando, ou então me fecha e sai xingando. Opa, cadê a positividade aqui? Né? Nós somos seres humanos, pode vir raiva, às vezes você vai xingar, só por conta disso eu não deixo, né? Eu só sou ser humano, não é que eu não sou negativa, mas depois eu vou olhar aqui, eu vou entrar nessa vibração da raiva, eu vou ficar ali com essa pessoa, eu vou tipo, dá tudo bem, não, vou dizer que não bateu o carro, mas tá tudo certo, é uma pessoa que tá lá com a energia ruim dela, pode ir embora, eu vou ficar com a minha. Aonde que entra essa positividade que transforma? Eu estou bem, nada de mal aconteceu e de repente é para ficar um pouco mais atenta no caminho, entende? É ressignificar. Então, claro, né, também uma situação do dia a dia, eu estou no meu trabalho e sou chamada lá no RH e sou desligada. Aonde que eu vou ver positividade naquele momento? Vai vir uma emoção, vai vir um choro. Por que esse choro veio? É medo, é decepção, é preocupação. Então eu estou olhando para o que está acontecendo comigo, faço uma retirada, respiro, acalmo, olho. Se há um medo, eu vou acolher, calma, medo. Vou colocar um nome nisso, medo. Olha, nós fomos desligados aqui, mas tá tudo bem. Nós somos ótimos profissionais, vai dar tudo certo e tal. E aí eu vou para a positividade. Qual que é o polo oposto? Nesse mesmo exemplo, fui chamada no RH, nem era para ser mandada embora, mas a minha mente já tá, nossa, o que eu fiz de errado? O que aconteceu e tal? E eu já vou com aquela energia mais densa. E de repente era só para comunicar que eu ia ter um aumento de salário, ou que eu ia ter uma promoção. Então essa positividade, como que eu vou chegar lá? Eu falo pela Patrícia, que ficava tremendo de medo quando o chefe ligava, tipo, você pode vir na minha sala? Eu... O que eu fiz? O que eu fiz? E na maioria das vezes era para passar uma tarefa, era para me trazer um comunicado importante, enfim, sabe? E naquela época, porque a gente tá mais acostumado a olhar para o copo mais vazio, né? Essa preocupação. E a live é essa, né, Andréia? Que bom que você tá aqui, minha linda. Vamos chamar mais gente aqui. Vai chegando. Eu espero que na segunda esteja com mais audiência. O pessoal ainda tá lá na vibe de carnaval. Mas tá bom, vamos lá.
porque essa live aqui é de positividade, que vai ser como um imã atraindo quem precisa estar nela. Quando eu também falo sobre positividade, eu vou ler aqui o anjo para a gente conversar e aprofundar, mas também muito pelo olhar da Louise Hay, porque ela ficou famosa também e principalmente por ser a rainha das afirmações positivas. E poxa, né, muitas pessoas falam, não adianta só ficar falando que nem um papagaio. Não, realmente não adianta. Só que o que eu falo é o que eu tô pensando, e o que eu tô pensando eu tô sentindo. Faz uma grande diferença, porque uma semente ela não é um tomate. Até esse tomate, né, chegar ali na planta tem um processo. Então, uma afirmação positiva, ela me deixa mais próxima do meu produto final do que eu entrar no lugar de negativa. Então, André, você chegou um pouquinho depois, e para quem vai ver depois também, eu dei o exemplo do carro. Eu tô dirigindo um carro, eu sou só um ser humano normal, né? E aí vem alguém e me fecha com tudo e ainda me xinga, mostra o dedo, né, falando um monte de coisa. Eu sou positiva. A primeira coisa que me dá um sentimento de raiva. Poxa, não mereço isso, né? Ou revidar. Primeiro a gente olha ali, por que eu tô sentindo isso? Ai, pera, eu acho que eu tava meio distraída mesmo. Ou tipo, o que aconteceu que eu me conectei com essa energia? Aí depois eu posso mudar. Ou eu posso sair falando pra Deus e o mundo que as pessoas nessa cidade não sabem dirigir, que os homens são sempre muito grosseiros e etc, etc, etc. Aonde vai chegar esse mundaréu de reclamação? Tá? Isso pode acontecer no meu relacionamento, isso pode acontecer no meu trabalho, isso pode acontecer com o meu cliente, isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, assim, não é negar desafios. Acontece desafios. Acontece que é como eu escolho agir e pensamentos que vão me fortalecer frente a esse desafio. Fui chamada ali mesmo no RH para ser desligada. Aí eu dei um exemplo ontem lá no grupo. A minha cliente, no atendimento em coach, a gente estava fazendo um olhar no Year Compass, que a gente olhou 2025 e 2026. O que ela colocou em 25, assim, na carreira ela falou, eu quero um emprego melhor. Até brinquei, defina o que é emprego melhor. É um salário melhor, é um ambiente melhor, é fazer uma função totalmente diferente. E a gente estava trabalhando isso. Ainda brinquei com ela, será que seu trabalho não pode já ser o seu emprego melhor? Ela tem uma função, se você fosse promovida para uma outra função, e se você tivesse um aumento. Mas assim, ficou ali essa pergunta no ar. E aí ela, passado algumas semanas, ela foi desligada do trabalho. N razões, tal. Falaram, não, você vai ter todos os seus direitos, você é só demissão mesmo, a gente vai te dar carta de referência e etc, etc. Ela pediu um trabalho melhor. Ela nem estava se movimentando muito, mas o universo ouviu e pronto, agora você está disponível no mercado para ter esse emprego melhor. Então você vê como a gente meio que se coloca, né, nos nossos lugares, conforme a gente vai vibrando, conforme a gente vai falando, não é, Tami? A Tami tá ali vibrando coisas boas, lugares que ela pertence, se libertando do que não pertence mais, tomando conta, né, tipo, dona de mim, apesar dos desafios, eu vou deixar minha luz brilhar. O que eu posso fazer por mim não é pelo outro, o outro é sobre o outro, né? Anjo da positividade, chegou na hora, vou ler ele aqui e coloca aqui reação para mim, se faz sentido que, não é negar dificuldades e desafios, é escolher pensamentos que te fortalecem. O anjo da positividade. Essa positividade não se contrapõe à negatividade. É isso que eu acabei de falar, ela existe. As dificuldades existem. Mas simplesmente a transforma e possibilita que tenhamos uma visão clara e uma ação correta. Ser positivo é saber que a energia age de acordo com o que pensamos ou sentimos. Se escolhemos o caminho de criar, aqui e agora, a realidade mais apropriada e bela, a energia responderá. A luz da positividade passa pela menor fresta da nossa consciência e se apressa em revelar um caminho para o bem do todo. Aí a afirmação aqui, a minha mente está plena de pensamentos positivos que nutrem e curam a minha alma. Vou escrever aqui, a minha mente está plena, vai comentando se faz sentido aqui para vocês, tá?
plena de pensamentos positivos. Achei linda essa frase. Coloca pra mim se vocês gostaram. Que nutrem a minha alma. Já vai aí uma sugestão de ouro. Preenchem e nutrem e curam. Nutrem e curam a minha vida. Coloca num post-it. Coloca no post-it e depois coloca no espelho para vocês afirmarem, ó, a minha mente está plena de pensamentos positivos que nutrem e curam a minha vida. Saiu mas não é não, tá? Fixar comentários. Lindo, não é? Quando a gente tem as lembranças de que nem sempre foi fácil ser positivo, porque quando criança nós passamos por críticas, nós tivemos muita cobrança e autocobrança, as crenças limitantes também, você não pode, isso não é pra gente. Então muito foi abafado. E aí a gente olha assim, não consigo porque eu tô velha demais, ou porque se eu fizer vão me achar ridículo. Vamos lá, Patrícia com 40 e tantos anos vai fazer uma transição. Que é isso? Você trabalhou a vida inteira em CLT, vão te julgar que você é terapeuta, mas você era secretária, como agora você é terapeuta? Então essas vozezinhas, elas abafam. E aí num processo terapêutico, com uma profissional sensacional, minha xará, de hipnoterapia, ela trouxe assim, espera, olha lá, profissional incrível, que cura, olha a sua identidade, que maravilhosa, tal. E aí, sabe, tirou a Patrícia, aquela força da Patrícia. Agora há pouco eu estava atendendo presencial, um cliente que é de coach, e homem, olha que sensacional, autorresponsabilidade, olhando para o seu próprio processo, né? E quantas caixinhas a gente abre e olhando assim o quanto que eu era presa à lealdade familiar, o quanto de peso que eu tava pegando que não era meu. Então olha só, por crenças, né? Então por comparar, olha, eu sou o filho mais velho, eu não posso fazer diferente porque o meu primo. Então comparação, ela dá ali, sabe, baixa um pouquinho a nossa positividade. Outra coisa, a sensação de não ser bom o suficiente. E a Louise Hay sempre vai lembrar pra gente, você é perfeito do jeitinho que você é. Agora mesmo, mais cedo eu tava conversando também com uma baita amigona, terapeuta, a gente tem trocas aqui, ela tá me dando um super suporte, a Claudinha, @ClaudiaLeite, terapeuta. E aí ela fala, me lembra, porque a gente é terapeuta, mas de vez em quando a gente é também só um ser humano. E aí separa a Patrícia, terapeuta, a Patrícia é ser humano que passa pelos desafios. E ela falou assim, amiga, a gente tá sempre fazendo o melhor que a gente pode. Você fez todo o seu melhor. E às vezes a gente falha assim, porque a gente é só um ser humano. Não pega o que não é seu. A quem pertence isso, como dizem Barra de Axis? A quem pertence isso, né? Poxa, eu já tive nesse lugar e hoje mesmo tava assim, ai, que fraude que eu sou, ai meu Deus, olha só, eu com tanto conhecimento falhei aqui, faltei aqui. Gente, também acontece isso, mas aí bem no dia da nossa live de positividade, que já foi cancelado uma vez, olha quantos sabotadores aí. Mas o que eu quero dizer é que eu te vejo que a gente passa por comparações, eu te vejo porque a gente às vezes sente, né, não bom o suficiente. Eu não sou suficiente boa mãe, eu não sou boa o suficiente como esposa. Como profissional, nossa, eu não sou boa o suficiente. E a gente vai adiando de fazer uma live, adiando de prospectar um cliente, adiando de se pôr, né? Eu tenho uma cliente que ela quer muito empreender, mas ela falou, eu preciso enfrentar meus medos, medo de errar. Tá vendo? Será que eu sou boa o suficiente para fazer? Um outro cliente falou, nossa, eu sei que se eu for empreender, vai dar muito certo. Mas aí ele tá preso o quê? Em decepcionar, em não dar certo. Olha só como a gente vai fazendo os caminhos, né? Opa, vai ficar salva, Deia. Opa, vai sim, as lives ficam salvas aqui e também na rede vizinha, no Cura e Energia, que é o nosso canal lá do YouTube. Vai ficar salva sim. Bom, vamos lá. O que mais que eu quero trazer aqui para vocês? A positividade. Então,
como que eu vou, né, elevar aqui os meus pensamentos para fortalecer. Deixar de lado que eu não tenho que comparar com ninguém, que eu só me comparo com a minha versão anterior. Sensacional. Uma mentora minha trouxe isso alguns anos atrás e eu levo isso para a vida, né? Quando vem alguma coisa, por que eu vou me comparar com a terapeuta XPTO? Por que eu vou me comparar com a advogada que já tem, não sou advogada, mas se você é advogada, eu peguei esse exemplo por acaso, com aquela advogada que já fatura X, não, mas aquela advogada já tem 10 anos de caminho e eu comecei há 2. Então lembre-se, eu vou comparar a Paty profissional de hoje com a Paty profissional de 2022, quando ela saiu da formação da Louise Hay, da Paty que quando fez a sua primeira live em 2019, 2020, da Paty que hoje faz. Então às vezes a pessoa fala, nossa, você tem uma desenvoltura, você fala, nossa gente, é prática. É prática, eu ainda fico ali sempre pedindo sabedoria para que venha do coração, pedindo que chegue para as pessoas certas. Apesar de, às vezes, eu penso de falar uma coisa, falo completamente outra, diferente, dos improvisos. Marquei uma live, tive um contratempo pessoal extremamente importante que não me deu condições de fazer a live e a gente reprograma. Então, entende que tudo isso faz parte também do processo? Esquecer que se é para agradar. Quem são as agradadoras de plantão aqui? Aquelas que sempre agradam. A gente tem que lembrar que a gente nem sempre vai agradar todo mundo. E reclamar mais do que agradecer. Quaresma. E uma das questões, até eu falando com meu filho, John Zeninhas, ele falou assim, mãe, nessa quaresma eu quero reclamar menos. E quando acontecer alguma coisa que eu não gosto, eu vou lembrar da frase que você já ensinou, como pode melhorar. Quem é do Axis aqui sabe como pode melhorar. Ao invés de falar, ai que porcaria, ai que droga, tal. Só que os desafios vão vir. Né? E hoje ele chegou da escola meio, né, da pá virada e sabe o que eu pensei assim, falei, olha só, a gente põe um compromisso, mas a vida vai te testar, né? A vida vai te testar. Opa, Nara, tudo bem? A gente tá falando aqui sobre positividade, sobre a nossa luz brilhar, né? Será que a gente tá diminuindo a nossa luz para caber em lugares que nem são mais nossos? Eu me dei conta que eu fiz isso por muito tempo. E a gente fere pessoas, a gente se fere, porque primeiro se a gente não tá cabendo na nossa própria estrada, na nossa própria jornada, diminuindo a nossa luz, a gente acaba se tornando uma pessoa triste. Pessoas tristes entristecem o outro, pessoas feridas ferem o outro. Então, para querer caber num outro mundo, quantas vezes, principalmente você mulher, principalmente você que é mãe, se coloca em lugares, coloca num trabalho que nem queria, se coloca numa relação que tá precisando de um suporte, que tá doente e a gente acaba empurrando e deixando, se coloca mesmo para empreender, sendo que achava que era a única solução e não tá girando, mas não tá girando porque você não tem potencial. Muitas vezes é porque você não tá cabendo naquele lugar. Você tá fazendo porque você escolheu. Quantas pessoas fizeram uma formação porque era a faculdade que o pai pagaria? Quantas pessoas que fizeram o caminho que a mãe, que o pai, que o marido, que uma pessoa que ela admirava, a irmã mais velha, deu ali a direção. São lugares que não nos cabem. E aí a nossa luz brilha um pouquinho menos, né? E aí a nossa positividade, não sou feliz profissionalmente, ou tipo, cara, eu ganho bem, eu sou ótima profissional, mas tá um vazio aqui dentro. Fala pra mim, faz sentido? Façam comentários aqui para saber assim como que é o desafio de ser positiva no meio de críticas, no meio de comparações, no meio de reclamações, no meio das crenças que a gente carrega, né? E bora descascar essas camadas de crenças. Você se diminui para caber em lugares que não te pertencem? E se você não tivesse nenhum medo de julgamento? É só você com você, sabe? Aquela pessoa que vai para tem uma plateia ali, ela é a melhor cantora do lugar, mas ela fecha os olhos, ela não vê aquela plateia, ela se vê num palco iluminado e a alma transborda. E assim, tô nem aí, sabe? Não tem aquele programa que tem os jurados que viram a cadeira, né? Tipo, eu não tô nem aí se não virar nenhuma cadeira, mas eu tô fazendo aqui para que todas as cadeiras virem para mim, porque eu
tô colocando o meu melhor aqui. Então, haja como se não tivesse ninguém te julgando. Uma criança, a Louise Hay trazia muito sobre isso, a criança, ela faz que ela tem zero medo de julgamento. Ela vai se divertir, ela vai pegar uma casca de banana do chão e vai pôr assim na boca e se lambuzar. Ela não tá ligando se vão achar que aquela casca é suja. Ela pega uma manga, ela se lambuza e vai rir, porque aquela sensação da manga no rosto. Nós adultos, ai meu Deus, se eu não comer com o talher, o que vão falar de mim? Quantas vezes numa mesa a pessoa não pede desculpas? Ai, ó, desculpa, eu vou precisar comer isso aqui, esse pastel com a mão. Ué, come com a mão. Ai, olha, eu só gosto de comer pizza com a mão. E tá lá sofrendo, comendo com o garfo e com a faca. Come com a mão. Haja como se ninguém tivesse olhando. Você não tem que se desculpar por ser você mesma, sabe? Então, coma do jeito que você se sentir mais feliz, né? Dentro daqueles protocolos mínimos da boa educação, né? Eu acho que é sobre a gente se permitir. Acho não, tenho certeza. E como seria confiar mais em quem você é? Quem você é? Confie mais nessa pessoa, sabe? Essa pessoa que tem marcas, essa pessoa que tem dores, essa pessoa que carregou por tempos mágoas ou talvez esteja ainda carregando algumas que ela não acessou. Então, positividade, minha gente, é muito mais do que ser aquela pessoa, como eu falei lá, da gratiluz, a Poliana, que tá, eu estou contente, caindo o mundo na cabeça dela e eu estou contente. Não, eu caí um tombo ali na lama. Eu posso me sentir indignada por isso, eu posso falar, puxa, que tonta, né? Ou sair, e aí, sabe, depois pensar, ufa, ainda bem que eu tenho um chuveiro quentinho me esperando lá em casa. Então, primeiro, olhe para sua emoção, olhe para o que está acontecendo. Não é negar, não é negar. Eu fui dispensada do trabalho, eu olhar, como eu falei lá no comecinho da live, nossa, e agora? Respirar. Calma, o que pode acontecer de pior? Eu tô com medo. Medo do quê? Medo de faltar. Faltar o quê? Faltar dinheiro. Pera, mas eu vou receber uma rescisão. Tá, pera, eu tenho um seguro-desemprego. Tá, já dá um segundo alívio. Pera, mas eu tenho uma experiência. A empresa vai me dar indicação? Vai. Ufa, então olha só, o medo vai ficando menorzinho. No começo o medo é gigante. Só que é normal, eu falei pra minha cliente ontem, eu falei assim, oh, pode chorar, porque também sair de um emprego gera desconforto, gera chateação, é um luto, é perder algo, perder um pet, né? Eu tô vendo meu pet aí, vai fazer 5 anos, 6 anos, ai caramba, ele tá ficando velhinho, e aí, quando morre, como eu vou ter positividade ali? Vou chorar, vou ficar triste, vou fazer o que precisa ser feito, mas eu vou olhar assim, puxa, mas por X anos, né? Vou falar, ai, por 15 anos, por 14 anos, ele me ofereceu amor incondicional. E aí é transformar aquela dor no amor. É transformar algo para fortalecer. Não, tipo, ó, nunca vou ter pet porque um dia ele vai morrer e eu vou ficar triste chorando. Não é sobre isso, né? Comentários, vamos lá, que eu adoro comentários. Vamos lá. Estou ouvindo atenta, mas estou no trabalho, por isso não dá para ficar escrevendo. Já fui muito assim, sempre fiz tudo para agradar. Achava que eu aguentava tudo para poder deixar o outro confortável. É verdade, né? Conheço a Tami já, de gente já estar trabalhando com processos e ela vem fazendo muito lindamente um processo de descoberta pessoal e de trazer isso, sabe? Que o que tá dentro do que eu dou conta. E o que é do outro? Deixar com o outro, porque o outro tem um processo de desenvolvimento que é do outro, né? Então, para quem tá chegando agora, vai ficar salvo aqui. Nós falamos aqui sobre deixar a sua luz brilhar, trazendo a positividade, o anjo deste livrinho pequenininho, mas é tão rico, meditando com os anjos, trazendo uma interpretação, um olhar para vocês, como Louise Hay fala. Louise Hay fala muito, afinal de contas ela era a rainha das afirmações positivas, mas sem negar que nós somos seres que passamos por desafios e que não é sobre os desafios, não é negar os desafios, mas é que entender que apesar dos desafios eu tenho infinitas possibilidades e que como ser humano está tudo ok eu sentir e expressar as minhas emoções, mas que elas não sejam direcionadas de uma forma errada. Quando eu estou com raiva, aconteceu alguma coisa, como ser humano, minha gente, talvez a gente vai xingar, a gente vai esbravejar, talvez até ofender, só que quando
quando cai a ficha que eu não estou machucando o outro, eu estou me agredindo, que quando eu estou com raiva e eu não consigo acessar o perdão, não diz respeito sobre o outro, diz respeito sobre mim, que eu estou me envenenando e presa no outro. E aí é um processo. Autoconhecimento te ajuda muito a sair mais rapidamente desse lugar, se você se permitir. Então, eu estou terapeuta, mas eu tenho uma rede de suporte terapêutica sensacional, que eu tenho os meus percalços e não são fáceis, vida real, passo por esse olhar, opa, isso aqui não tá bom, passo pelos meus questionamentos, mas aí eu me lembro, eu sou divinamente abençoada por uma sabedoria maior, e que tudo que tá acontecendo é para um bem. Dessa situação aqui, coisas maravilhosas virão. E tudo que foi de difícil até aqui vai ser um aprendizado em qualquer área da nossa vida. Hoje prefiro sentir, observar, me acolher. Prefiro preservar minha paz e meu equilíbrio. As coisas em volta vão se organizar. Sentir e observar, se acolhe, mas muitos momentos vai ser momentos de se movimentar, de agir. E como que vou pegar você, tá, Tami, como você tá colocando aqui o exemplo, como a Tami age? Ela se acolheu, 100% dos processos que eu passei para ela, né, nos nossos processos, age, experimenta fazer essa tarefa de crescimento, como a Louise Hay fala, né, um exercício, uma prática de crescimento, olha, experimenta fazer isso, olha, vamos aqui, e ela tá ali, sabe, teve situações que eu passei para ela falou assim, nossa, eu não fiz ainda, foi ela fazer, ela falou, nossa, devia ter feito antes. Então, assim, são processos, você tem o livre-arbítrio de fazer ou não, mas o que eu quero dizer? Que não adianta só eu encher o pote com informação e não fazer nada. Não adianta. O autoconhecimento é eu saber que tem caminhos, lembrar que como ser humano errante, que em processo de evolução eu vou falhar, Pati falha, Dalai Lama, qualquer guru de autoconhecimento, Louise Hay, tá? Louise Hay falava várias vezes, eu não sou perfeita, minha gente, eu sou de carne e osso, eu estou aqui nessa dimensão, aqui neste lugar e neste mundo para aprender. Ela errou também, ela foi julgada, ela foi criticada, mas no momento que ela tomou autorresponsabilidade, falar, opa, eu não sou um alecrim dourado, eu estou em processo de evolução, eu fui uma criancinha que foi abusada, que foi maltratada, que foi, né, passou fome, passou dificuldade, tal, e eu fui para sempre o mundo. Levou anos, mas assim, um dia caiu um livro, caiu uma palestra e ela foi colocar em prática, por isso que eu digo o que ela sempre fala, ela fala lá no livro Você Pode Curar Sua Vida, nenhuma teoria vai funcionar se você não colocar em prática. Então eu ponho aqui, né, a minha mão aqui, como que fala? Para dizer assim, eu também tenho os meus processos, ajo em alguns momentos por uma impulsividade, às vezes quero dar mais do que eu posso oferecer, às vezes eu quero agradar demais, às vezes eu me supero em algumas coisas, às vezes eu me ultrapasso em outras, mas aí eu só me lembro, eu estou fazendo o meu melhor com o que eu sei, com a consciência que eu tenho, com a minha harmonia, né, como a Tami colocou aqui, com o meu desenvolvimento emocional, mental, com tudo isso. Porque a gente tá aqui, parece que tá tudo ok, mas nem sempre tá. Como que eu vou escolher olhar para isso? Tá? Maravilhosa live, batendo palminhas aqui pra live, minha gente. Gratidão por vocês que estão aqui. Lembrando frases pra gente repetir. Eu permito que a minha luz brilhe naturalmente. Eu não preciso me comparar, eu não preciso ser diferente de ninguém, eu não preciso agradar ninguém. Basta eu ser quem eu sou. A minha essência vai agradecer. Eu não preciso me diminuir para ser amada. Não precisa. E eu sou o suficiente sendo quem eu sou. Afirmações assim inspiradas de Louise Hay, né?
a gente pode brilhar com verdade, com leveza e amor. E que essa luz, né? Aí eu não trouxe aqui o meu isqueirinho para acender, mas essa luz dessa velhinha possa brilhar sempre. Que essa luz seja assim uma luz para você. Que essa luz toque nossas vidas, inclusive a minha, né? Que nós sim temos a nossa luz para brilhar, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Ser positivo é a gente lembrar que é a maneira como eu escolho olhar para os meus desafios, a forma como eu escolho para o que não deu certo, eu não criticar, eu não me maltratar, eu só lembrar que eu sou um ser humano em evolução e esse ser humano está aqui para servir também. É uma honra trazer aqui para vocês essa live, reforçando que a gente merece brilhar simplesmente porque nós estamos vivos. E que se não está 100%, é porque nós estamos nesse processo, minha gente. Um dia vai ser na nossa carreira, outro momento é no nosso relacionamento, porque a vida, ela é essa professora amorosa, como a gente está na escola, parafraseando a professora Lúcia Helena, que fala muito sobre isso. Na escola nós temos os professores, temos as matérias e a gente vai se dedicando. Às vezes eu sou melhor em matemática, às vezes eu sou melhor em português. O que eu não vou tão bem, eu dou um pouquinho mais de atenção e aí eu passo para a próxima fase. E na vida é isso também. Nesse momento a minha carreira tá, mas o meu relacionamento tá mais ou menos. Quais são as lições que eu vou olhar para cá? Às vezes a minha carreira tá ok, mas nas minhas finanças está deixando a desejar. Isso se chama roda da vida. E é para isso que a gente está aqui, para fazer essa roda girar. E vamos deixar a nossa luz brilhar. Quem mais chegou aqui? Ai, coraçõezinhos chegando, da Priscila, que honra! Nossa vereadora, minha vereadora, amiga, cliente, tudo de maravilhoso aqui te receber aqui, Pri. Gratidão para todos que estiveram presentes. Vou encerrar aqui com o coração quentinho, lembrando que mais importante, além de falar, é sentir. Quero dizer de todo o meu coração, nem sempre as coisas são do jeito que a gente gostaria, mas eu tenho certeza que elas acontecem para que a gente lá na frente esteja naquele lugar, não que a gente gostaria, mas aquele lugar muito melhor que a gente merece, e que tudo que está acontecendo aqui é para um bem maior. Louise Hay finalizaria assim: toma uma respiração, traz para o seu coração, na infinidade da vida onde estou, tudo é pleno, perfeito e completo. Eu sou um ser abençoado e eu sou merecedora de tudo que há de melhor. E todos esses desafios, todas essas situações, elas irão passar. E disso, coisas incríveis virão. Sempre que ela tinha um desafio, ela trazia isso. Então, ela colocava um pensamento positivo, uma emoção positiva, para que ela reverberasse. E o que a gente pensa, a gente coloca aqui no nosso sentimento, e é isso que a gente vai entregar para o mundo. Tá? Então, um beijo no coração, gratidão, gratidão, gratidão. Recadinho importante, nós estamos com o movimento presencial neste sábado no estúdio da Carla Rodrigues, uma amiga parceiraça. Vai ter yoga restaurativa, vai ter dança circular com a Dalila. Gente, eu fiz em dezembro, eu achei maravilhoso, é uma terapia sensacional, sabe? E Ho'oponopono comigo, essa prática havaiana de cura e perdão. Então, se inscreve, tem um link aqui nos stories, eu vou colocar, chama uma pessoa, vem prestigiar, é tão gostoso online, mas é tão gostoso esse presencial, então a gente vai fazer com muito carinho e amor esse sábado, daqui a 2 dias, das 9h30 às 13 horas, vai ter tudo isso, é uma entrega sensacional e eu espero por você. Chama as pessoas para vir, vem prestigiar, né, aqui em Mogi das Cruzes, né, para quem tá longe, a gente vai dar um jeito de organizar algo assim online, mas eu, Paty, amo o presencial, essa energia de troca. É cura para mim, é cura para você, é cura para todos nós. Então vem reverberar aí esse espaço e se chama Semear Alegria, né? Então vamos semear alegria pós-carnaval, se abrir para esse belo que tem aí para todos nós. Gratidão para todos. Deixa o coraçãozinho aqui para eu saber que vocês curtiram a live. A Nara já colocou que amou, né? Gratidão, ela colocou aqui live maravilhosa. Me sinto honrada.
A Andréia também, live maravilhosa, gratidão, live que é mais cura pra mim, pode ter certeza, gente, é mais cura pra mim do que eu posso imaginar, tá? Vindo dos meus próprios processos, a única coisa que eu posso dizer é assim, o quanto o autoconhecimento transforma, o quanto a gente aceitar as nossas falhas, aceitar as nossas partes doloridas, as nossas partes feridas, mas se recordar, isso também faz parte de mim. Eu sou só um ser humano em evolução, né? Eu amo todas as minhas partes, eu amo a história que eu venho construindo e eu não tenho que me comparar com ninguém, apenas com a minha versão anterior, lembrando que o perdão, ele abre portas incríveis, né? Lembrando que a gente se auto-perdoar, lembrando que o quanto é maravilhoso a gente estar nessa jornada que é a vida. Então, ouvindo umas meditações, eu tenho escutado assim, eu estou viva, eu estou aqui, gratidão. Gratidão, Tami, amei a live, a Deia, sua voz acalma meu coração. Gratidão, que possa acalmar o seu coração e também acalmar o meu coração, né? Gente, obrigada, vocês fazem parte do meu processo de evolução e eu me sinto muito feliz e honrada por estar aqui, lembrando que eu também estou nesse processo, né? Não estou diferente de ninguém. Como diz também uma querida maravilhosa Renata Maziero, da Cami, ela fala assim, eu gosto de saber que eu tô nessa escada, que tem muitas pessoas lá na frente para me inspirar, mas tem outras que eu tô trazendo também. Então é assim, que a gente esteja sempre nessa escada, sempre em evolução. Beijo no coração, pega esse aviãozinho, partilha a live, coloca lá nos comentários para que mais pessoas também acessem essa positividade, tá bom? Beijo no coração, segunda-feira, 17 horas. Hoje foi um pouquinho mais tarde que eu estava com um atendimento. E eu não queria deixar essa live passar batida porque ela foi preparada com tanto amor e carinho, né? Então, simbora. Quem sentir no coração de estar comigo, né? Comigo, com a Carlinha e com a Daíla, me chama no privado. Tem no grupo lá no Curia Energia, eu coloquei. Ai, não posso estar, tô em outra cidade. Gente, partilha. Partilha lá nos stories, porque a melhor propaganda é essa, de vocês colocarem lá. Eu tenho uma amiga que falou, já coloquei, já convidei para as pessoas, porque é isso, dando que recebemos, né? E o nosso trabalho vai chegar dessa forma, né? Eu vou contribuindo aqui, vocês vão recebendo ali, vão divulgando. Quantos clientes chegam para mim? Ai, Paty, olha, uma pessoa falou de você. Puxa, é o melhor presente que eu posso receber, tá bom? Um beijo, gratidão e até o nosso próximo encontro, o nosso próximo Deixe Sua Luz Brilhar. E o próximo anjo, surpresa, não vou falar não, mas já tem o anjo da segunda-feira. Tchau!